Começou com o doutor Murilo. Quando extinguiu os classistas, aí o doutor Murilo Augusto disse: eu não tenho paciência para tratar desse negócio de conciliação. Você vai ser o classista togado. Aí arrumou lá uma sala, né, e a gente ficou lá. Então, antes da audiência, a gente chama, vai lá para a sala, discute, conversa, choram, desabafam, e aí a gente escuta tudinho. Depois que diz, todos dizem desabafo, a gente faz uma contazinha rápida lá, que eu fiz um curso de cálculo lá, e chega um valor aproximado, e aí eles se sentem mais juntos, porque eles dizem, não é bem assim, o outro diz é assado. E aí, a partir disso, o próprio empregador, ele diz, não, desse jeito eu resolvo, desse jeito eu pago, porque é isso mesmo. Então a gente consegue, nesses termos, fazer isso. Então, numa briga lá para construir uma sala própria, porque a gente usa a sala dos advogados, né? Aí o advogado chega com o PJE, quer usar o computador, a gente fica... Mas estão lá na briga. Então, nós estamos conseguindo isso, mais de 50% das audiências. E quando não tem jeito, a gente, então, já imediatamente vai para a audiência. A juíza está lá, a doutora Soares, e aí a gente já encaminha, nem faz nem o pregão. Eu já fiz uma vez, pego todo mundo pela mão, põe lá na sala de audiência, e aí dá prosseguimento. Mas a gente tem conseguido esse número, os acordos têm sido cumpridos e, assim, tem desafogado os assistentes. Eu sou assistente e aí tem desafogado as outras partes. Obrigado. Parabéns. E aí, a gente vê assim que é mais querer fazer, né? É ser proativo, querer uma mudança, querer pensar alguma coisa diferente, estar antenado com a necessidade das pessoas. E assim, a gente pode ser protagonista dessa mudança. Está todo mundo cansado, não está, gente? Está todo mundo estressado, é muito processo. A gente tem meio que uma aura assim, de baixo astral, não é? Pelo menos eu tenho essa sensação quando eu entro no tribunal. É uma aura de baixo astral, a gente reclamando de tudo. E a gente esquece quanta coisa a gente pode fazer ainda, quanto mais a gente pode dar, de uma forma até mais interessante para a gente renovar o nosso trabalho. Né? As nossas carreiras, elas são muito estáticas. Né? Tem um lado bom, que é a segurança, mas tem um lado chato, que você não tem aqueles desafios. Né? Eu sou juiz há 18 anos. Todo dia eu chego, olho na minha cadeira e penso, bom, tem mais 13 ainda. Na mesma cadeira, fazendo a mesma coisa, ouvindo a mesma mentira. Tudo igual. Aí você pensa, mais 13 anos aqui é muita inspiração. Você tem que ter assim, uma vocação muito grande. Então, assim, o exemplo é maravilhoso, tá, gente? Eu acho que é uma saída muito legal para a gente começar a pensar em atuar com o novo CPC, algo que a gente já poderia estar fazendo há muito tempo, mas aproveitar essa deixa do novo CPC para trazer para esses trabalhos de uma forma que não agrida tanto a nossa cultura. Porque você querer também mudar tudo, da água para o vinho, em uma semana, não é interessante. Talvez a gente nem consiga trabalhar bem com isso. Mas esse exemplo já é um enorme passo. Um elemento importante, né, que você ressaltou anteriormente, é a imparcialidade. Sim. Eu já o substituí uma vez, eu tira férias, o juiz não abre mão do conciliador. Então, eu, como diretor da vara, eu vou lá e faço esse papel. E a gente, na verdade, me apresento como servidor da vara, né? E já não sou juiz, faz questão de dizer, de frisar isso, para ficar bem claro, né? E que isso, de certa forma, já dá uma segurança para ele. Claro. Né? É alguém que não tem interesse nem por lado nem por Olha que interessante. O fato de ser um servidor, não ser juiz, já dá uma segurança para as partes. Você é imparcial porque é servidor, mas é. Mas é verdade. Por quê? Porque o juiz julga. O juiz julga. Então, exatamente. Qualquer pessoa que você trabalha, que você fala. Apesar de que, ó, depois de se chega ao consenso, que estabelece os parâmetros do acordo, né? O juiz precisa ter o contato com as partes. Não, ele vai analisar, ele vai ver. Então, aí as partes são levadas ao juiz e o juiz só faz as perguntas de baixo. Você tem certeza? Isso, claro. Para ver os requisitos de validade, para ver manifestação de vontade, e homologa, né? Maravilhoso. É um papel democrático e um papel que respeita o autorregramento, né? A confidencialidade, é perfeito. Entendeu? Porque o juiz, quando está nesse papel de conciliar, ele
é um cara instável do ponto de vista das partes, porque qualquer coisa que você fale ali que o juiz não goste, ele vai depois usar aquilo contra você. Então você não tem a mesma abertura que você tem com o mediador, conciliador, que você tem com o juiz. Não tem. Exatamente. E aí tem todo um aspecto cênico também. Você chega lá, você não precisa usar terno, você pode usar uma roupa, não precisa usar veste talar, não precisa usar toga. Você pode estar mais próximo deles nesse aspecto, que já é importante. Você pode usar uma mesa redonda, ao invés daquela mesa fálica que o juiz está lá no alto e está todo mundo assim embaixo e eu sou poderoso, né? Porque tem todo o aspecto cênico. Por que a mesa do juiz é mais alta? Porque é o poder está ali em cima, quem vai dar o corte, entendeu? Decidir é dar o corte de cima para baixo, sabendo disso? Isso é decidir, é dar o corte de cima para baixo. Você está discutindo, uma hora a gente dá o corte, pum, vale o que eu digo, ponto. Então assim, isso é típico de uma sociedade fálica, né? Com valores machistas, de alguém resolve, pá, decide. Já a conciliação não, é mesa redonda, é diálogo, é abertura, é deixar a pessoa falar, é deixar a pessoa colocar as mágoas para fora, né? É, na verdade, ser muito mais democrático, né? E a técnica de negociação você faz muito mais facilmente num ambiente desses, em que você permite que a pessoa desabafe, né? Isso a gente vê como juiz também, né? Você está lá fazendo um acordo, fica reclamando, eu posso falar? Eu posso falar? Né? Aí eu falo para o advogado, doutor, você quer que ele fale? Não deixa ele falar. Aí o cara acabou com a palavra e falou, não, porque eu trabalhei lá, fiz isso, fiz aquilo, fui estuprado, com não sei o que, não sei o que. Aí depois que fala tudo, aí você faz a mesma proposta de gente, então você aceita os R$800? Aceito. Porque eu só queria falar, né? Tem muitos que só querem botar o reclamado no pau, botar na justiça. Mas a questão nossa é fundamental. Todos nós aqui temos a mesma formação, tratamos da mesma faculdade. A gente passa 5 anos ou 4 anos estudando processo penal e processo civil. Isso. A gente aprende a esgrimar, brigar e se defender. A gente não tem um ano de conciliação e de mediação. Então, enquanto a gente não quebrar as cadeiras de faculdade, enquanto a gente não criar um currículo diferente, esses efeitos desse CPC só serão produzidos daqui a 15 anos, 20 anos, sei lá. Então a gente tem que começar lá, na faculdade. Perfeito. Para chegar aqui e a gente vir com uma formação diferenciada. Perfeito. E os juízes que já estão com a minha idade, já estão viciados. Sim. É igual a papagaio velho. Na nossa época, papagaio velho não aprende a falar, não. Vai seguir com esse pessoal mais novo. Então é isso, a gente tem que trabalhar, sem dúvida. Nas escolas de magistratura, esses encontros que a gente faz, é por aí. É começar a pensar numa nova mentalidade, uma nova forma de atuar. Agora, já existem faculdades que estão treinadas a isso. Pelo menos no Rio de Janeiro eu conheço uma, que eu dou aula na pós-graduação, que é a FGV, a Escola de Direito da FGV. Eles têm no currículo matérias ligadas à negociação, tá? Em nível internacional. Tá? Agora, quem é que frequenta a Escola de Direito da FGV? É só nata da nata de que tem muita grana. Ou seja, é um pessoal que está pensando no mercado externo. Está pensando em fazer arbitragem internacional, está pensando em fazer grandes contratos, fusões, incorporações, entendeu? Que é outra realidade, né? Você vai na escola tradicional nossa, a escola que eu fiz, o UERJ e tal, é tudo aquilo, visão clássica, bonitinho, etc. Como? As aulas são chinesas. É isso aí. É isso mesmo. Bom, então vamos lá, gente. Então, confidencialidade, oralidade e formalidade, uma coisa que é muito próxima da gente, é o que também forma a mediação e conciliação. É um ambiente não formal. É um ambiente que o conciliador tem que
ser um par, estar no mesmo nível das pessoas, para poder conduzir o processo. Né? Por isso que eu, por exemplo, não uso toga, sou contra usar toga. E você chega lá um reclamante, né? E um reclamado também, às vezes, muitas vezes sem, né, um nível socioeconômico. Você chega lá, o cara está de toga, aquilo já dá uma distância. Eu não sei, eu não acho producente para a gente chegar numa negociação, para chegar numa conciliação. Pelo contrário, né? Eu procuro falar na mesma linguagem e tal. Quando eles abusam daquele corte, ó, eu sou juiz, isso aqui é um poder, não é bem assim e tal. Você dá aquele cortezinho. Ah, cara, chega lá aquela senhorinha. Ah, meu filho. Ah, meu filho? Desacato? Está preso? Tem um colega que mandou prender a velhinha que chamava de meu filho. Pelo amor de Deus, isso é totalmente, né, deslocado da nossa realidade atual e da justiça que a gente vive. Né? A justiça que a gente está, você barrar o cara porque está com camisa sem manga. O cara pegou 3 ônibus, está 4 horas tentando chegar na audiência para depor como testemunha. Chega lá, está sem uma manga, não entra no prédio. Pelo amor de Deus, bota esse cara para dentro aí. Não é problema nenhum. Sabe, uns troços assim que... Enfim. Então, moralidade e informalidade. Centro de solução de conflitos. Pelo novo CPC, os tribunais são obrigados a criar esses centros dentro dos tribunais. Tá? Mas eu acho que a interpretação que vai prevalecer na Justiça do Trabalho é de que não existe essa obrigatoriedade para a Justiça do Trabalho. E sabe por quê? Porque a resolução do CNJ, lá atrás, não obrigava a Justiça do Trabalho a fazer isso. Então, acho que o gancho que a gente vai ter vai ser um gancho realmente da gente entender se a gente deve ou não adotar esse procedimento, se a gente deve ou não criar esses centros na Justiça do Trabalho. Talvez no futuro, o CNJ possa falar sobre isso de uma forma mais clara, mais precisa, se a Justiça do Trabalho está obrigado ou não. Né? Mas eu acho que a nossa interpretação vai ser, num primeiro momento, de opa, isso não nos alcança necessariamente. A gente só vai criar esses centros se a gente quiser. Eu acho que vai ser esse o primeiro momento. Tá? E, obviamente, você já deve ter visto que eu sou extremamente favorável a criarmos esses centros de solução de conflitos na Justiça. Mas sem tirar o protagonismo dos centros extrajudiciais, que também podem ser criados, e que nós já temos, que são as comissões de conciliação prévia. Está tudo reguladinho aí, tudo em lei, tudo bonitinho, e a gente não consegue usar, por quê? Questão cultural. A gente não confia nos interlocutores. Essa é a nossa grande dificuldade. Tá? Que mais? Problemas na Justiça do Trabalho, então, para a gente finalizar. O que eu acho que vai dar muito problema de trazer isso para a Justiça do Trabalho? O problema da renúncia mascarada de transação. Esse é um problema sério. É o famoso caso de devo, não nego, né, quero pagar menos. Que é boa parte dos acordos que a gente homologa judicialmente. Está lá, deve 10 mil, mas não tem jeito, só tem 7 para pagar, parcelado a gente homologa. Então aqui a gente não pode ser hipócrita. Sinceramente, a gente não pode ser hipócrita. Se a gente faz isso, não vejo por que não permitir que isso também aconteça com todas as cautelas, com toda a abertura, com toda a conversa, lá na mediação e na conciliação. O que eu talvez esteja querendo dizer é que não sou só eu que tenho monopólio de resolver se num caso concreto pode haver ou não um pagamento inferior ao que seria devido. Eu acho que esse monopólio não é mais do juiz de trabalho, é a minha visão. Tá? Isso também pode acontecer com outros interlocutores, com outros atores sociais. Ok? E se você pegar uma reclamação trabalhista, pedindo para anular lá a autocomposição, porque as verbas davam 10 mil e o cara só recebeu 7, faz uma reflexão. Porque você vai anular o acordo e depois você vai propor um acordo na audiência para pagar 7.500. Você vai fazer isso, porque é o que a gente faz. Então a gente tem que reconhecer o que a gente está fazendo, tirar essa capa, né, de que está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso, porque não está, né, e realmente fazer o debate, partir para o debate. Então eu acho que a gente não tem esse monopólio de decidir qual é a melhor forma de solução. Segundo grande problema, já falamos hoje, a natureza jurídica dos direitos trabalhistas. Por
isso que eu começo a aula falando da questão do direito material. Se você lá no direito material entende que nada pode ser objeto de transação, você não tem nada para fazer na mediação e na conciliação. Então também é uma questão cultural, também é uma questão de como vamos aplicar o princípio da irrenunciabilidade. É um debate, gente, muito complexo. A irrenunciabilidade do direito do trabalho é realmente tão forte assim? Será que os direitos trabalhistas são realmente tão irrenunciáveis assim como a gente fala na teoria? Ou será que a gente vai continuar com um discurso retórico na teoria e na prática fazendo diferente? Isso é um debate que a gente tem que fazer, a gente tem que ser sincero nesse debate. Eu, quando dou aula, dou muita aula para preparatório para concurso de magistratura, né? Eu tenho muita dificuldade quando eu tento explicar para meus alunos o que é a teoria e o que a gente faz na prática. Porque não bate, né? Não bate. Entendeu? E a gente faz. Entendeu? Então a gente tem que trazer essa questão para a mesa e reconhecer, olha, existe um disparate entre a teoria e o que a gente faz na prática. Existe. Entendeu? Então vamos tentar chegar no meio termo, vamos tentar entender o que a gente está fazendo. Né? E para mim passa por isso aí, qual é a real carga de indisponibilidade dos direitos trabalhistas? Qual é essa real carga? Né? É um debate profundo, um debate extenso, que você vai ser taxado ou de esquerda caviar ou de coxinha. Vamos lá. Cultura avessa solução extrajudicial. Acho que eu já deixei isso bem claro. Né? Está no nosso DNA, não querer que nada se resolva fora da justiça. Tudo a gente acha que tem que ocorrer sob as nossas vistas. A gente tem que estar lá com carimbo homologador. E como a gente só quer homologar tudo, a gente só quer que tudo passe pela gente, a sociedade fica enfraquecida. Porque ela não tem coragem de fazer por conta própria, porque depois a gente não valida isso na justiça. Então essa é uma reflexão também profunda. Né? Estamos retroalimentando uma sociedade fraca, porque a gente não permite que ele se desenvolva. É o problema Tostines. É mais fresquinho, porque vende mais porque é mais fresquinho. Né? O nosso debate é: eu preciso esperar a sociedade ficar madura para tirar a tutela estatal, ou eu tiro a tutela estatal para a sociedade ficar mais madura? O que vem primeiro? O que vai acontecer primeiro? Complicado. E do ponto de vista filosófico, eu tenho hoje uma enorme angústia existencial trabalhista, que é: será que somos nós realmente que temos condições de dizer qual é o grau de liberdade que deve existir para o trabalhador hoje? Será que esse é o nosso papel? Assim, é a gente que decide isso? É a gente que fica controlando esse nível de intervenção estatal? Entendendo que a pessoa não tem capacidade de resolver o seu problema, tem que passar pela gente? Isso é muita prepotência, né? No mínimo que a gente pode fazer, o mínimo é refletir, que é o que eu estou procurando fazer aqui hoje. Refletir sobre o tema. É o mínimo que a gente pode fazer. As audiências de mediação e conciliação, que a gente acabou adiantando, né? Dois modelos você pode adotar, né? Encaixar no procedimento trabalhista ou fazer um adendo ao procedimento trabalhista. Eu não tive coragem ainda de, na minha vara, fazer uma audiência de conciliação e mediação prévia, né? Como vocês fazem lá. Já pensei em fazer várias vezes, porque eu sou da capital. E na capital é muito difícil você fazer alguma coisa de diferente que não desemboque rapidamente em reclamações correcionais, mandado de segurança. Você tem menos poder na capital de criar essas soluções alternativas. Entendeu? Quando você é juiz do interior com marca só, e você tem uma boa relação com a sociedade, você consegue avançar muito mais. Né? Na capital você botou o pezinho fora, mandado de segurança. Na mais Rio de Janeiro, que existe uma impessoalidade, assim, tanta vara, são 82 varas só na capital. Então assim, o advogado passa ali, tá nem aí pra você é mais um. Entendeu? Não tem aquela coisa de, se eu desagradar o juiz, estou ferrado com o meu processo, nunca mais ando, não posso mais advogar aqui. Isso não existe. Lá você é mais um, o cara te atropela, o cara te vê na rua, nem te cumprimenta, não tem aquela coisa, né? A gente mesmo já não conhece todos os colegas, não dá para conhecer, é muita gente. Então assim, eu não tive coragem de instaurar isso dentro do procedimento trabalhista, mas eu acho que vou até conversar com a minha corregedora, sabia? Porque eu acho que você me inspirou, né? De ter coragem de fazer, né? Porque diariamente
Toda vez que começa a audiência eu penso, pô, por que isso aqui não passa na mão antes de um mediador? Processo de 300 pratas e tal. Aí eu pensei, vou fazer. Se o pessoal reclamar, que reclame. Né? Vai dar nulidade no feito? Não, se não sair mediação, mas aí eu já comecei a ficar preocupado. Não, aí vão dizer que você está fazendo um esquema com um funcionário que está pressionando, né, as partes fora da lei para conseguir alguma vantagem, não sei o quê. Aí você começa a ficar ressabiado, né? O juiz é um cara desconfiado, né? Aí você retrocede. E aí fica na mesmice dá tudo certo. Mas muito legal, me inspirou bastante. Tá? Então a audiência, se vai ser antes ou vai ser de um procedimento, vai depender de cada entendimento. A autocomposição é diferente de mera quitação, já falamos isso também. E a questão da quitação geral, que é outro tema espinhoso para a gente fechar os problemas desse trabalho. Se a gente faz quitação geral, a gente tem que reconhecer que as partes também têm o poder de fazer essa mesma quitação geral fora do poder do juiz. E isso é muito difícil da gente conceber também. Então, gente, a minha ideia aqui foi muito mais instigar do que simplesmente a gente pegar o novo CPC e ficar lendo artigo por artigo e passar aqui uma regrinha técnica do que é a mediação e conciliação. O meu objetivo, vocês devem ter percebido, foi mexer nas feridas mesmo, para a gente pensar mesmo no nosso dia a dia, para a gente refletir mesmo, para dizer que tudo isso que eu falei é besteira, para descartar, ou para tirar alguma coisa que possa mexer no seu cotidiano. A ideia foi essa, tá, gente? Então, assim, me expus muito, reconheço isso também. Assim, eu estou indo em vários tribunais falar sobre esse tema e estou um pouquinho preocupado, porque você acaba se expondo demais, né? Você começa a falar muito, você vai ficando animado, você se expõe muito. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, assim, tudo que eu falei aqui foi com imenso carinho para a gente tentar melhorar não só a vida do jurisdicionado, mas as nossas vidas, né? E dar mais sentido a tudo aquilo que a gente faz. Esse é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir dar mais sentido, renovando nossos espíritos. Que eu acho que a gente trabalho está precisando disso, né? Renovar os espíritos. Obrigado pela atenção de todos, gente.